Feliz Dia dos Namorados, hein? Acho que sou a piada. Ela me prometeu para sempre, mas estava planejando a traição. O buquê me custou $200, mas ver a cara da minha esposa quando entrei no escritório dela naquela tarde do Dia dos Namorados, isso não teve preço. Só que não do jeito que eu esperava. Meu nome é Lucas Almeida, e eu costumava achar que conhecia minha esposa. As portas do elevador se abriram no 15º andar da sede reluzente da Tecnologia Horizonte, e algo pareceu errado imediatamente. Sabe aquela sensação de quando você entra numa sala e todo mundo para de falar? Pois é, estava acontecendo isso, só que ninguém teve a decência de parecer envergonhado. Eu passei a manhã planejando essa surpresa. 2 passagens para Paris guardadas no bolso do paletó, reservas no Le Grand Vefour para esta noite, e essas ridículas rosas vermelhas que a Beatriz sempre jurava adorar. Depois de 18 anos de casamento, eu achava que a conhecia por completo. Estava espetacularmente enganado. Carla Oliveira, uma das colegas de trabalho da Beatriz, praticamente guinchou meu nome. O rosto dela tinha ficado da cor de leite velho. O que você está fazendo aqui? Surpreendendo minha esposa no Dia dos Namorados, eu disse, erguendo o buquê. Ela está na sala dela. O silêncio se esticou como um elástico prestes a arrebentar. 20 e tantos rostos me encaravam com expressões que variavam da piedade à diversão mal disfarçada. Paulo Mendes, o fofoqueiro do escritório que sempre puxava o saco da Beatriz, de fato deu um passo para trás. Lucas, a Carla disse de novo, a voz mais suave agora. Talvez você devesse. Aí está ele. A voz de Henrique Fonseca trovejou pelo espaço aberto do escritório. O próprio presidente, avançando na minha direção com os braços abertos como se fôssemos velhos amigos, o que não éramos. Eu tinha encontrado o sujeito talvez 3 vezes em festas da empresa, e em cada uma delas ele me pareceu o tipo de pessoa que ensaiava o aperto de mão no espelho. Henrique, eu acenei com a cabeça, confuso com a súbita simpatia. A Beatriz está por aí? Eu queria surpreendê-la. Ah, ela vai ficar surpresa. Com certeza, o Henrique disse, e algo no tom dele fez meu estômago cair. Ele estava sorrindo, mas era o tipo de sorriso que se vê num tubarão logo antes de ele morder. Foi aí que eu a vi. Beatriz saiu da sala de reuniões, e ela estava deslumbrante. O cabelo escuro estava perfeitamente arrumado, a maquiagem impecável. E ela estava usando aquele vestido azul que eu tinha comprado para ela no Natal, mas não foi a aparência dela que me fez parar frio. Foi o enorme anel de diamante na mão esquerda, o anel que definitivamente não era a modesta aliança que eu tinha dado ela 18 anos atrás. Parabéns! Alguém gritou do outro lado do escritório. Quando é o casamento, gritou outra voz. Os olhos de Beatriz encontraram os meus do outro lado da sala, e eu vi o rosto dela passar por umas 6 emoções diferentes no espaço de 2 segundos. Choque, culpa, desafio, e finalmente algo que pareceu quase com alívio. Henrique foi até ela e, bem ali na frente de Deus e de todo mundo, a puxou para um beijo que durou uns 10 segundos a mais do que o aceitável para um ambiente de trabalho. Quando eles se separaram, ele manteve o braço em volta da cintura dela de modo possessivo. A todos, Henrique anunciou, a voz ecoando facilmente pelo escritório subitamente silencioso. Quero que todos saibam que a Beatriz me fez o homem mais feliz do mundo ao aceitar ser minha esposa. Os aplausos começaram devagar, depois aumentaram até um crescendo. Alguém estourou uma garrafa de champanhe. A Carla, de fato, começou a chorar lágrimas de felicidade, e eu fiquei lá parado segurando $200 em rosas, me sentindo como se tivesse sido atropelado por um trem de carga. Lucas, a voz da Beatriz estava pouco acima de um sussurro, mas eu a ouvi claramente. Ela tinha se desprendido do Henrique e estava andando na minha direção, os saltos estalando no piso de concreto polido. Parabéns, eu disse, surpreso com a firmeza da minha voz. Quando é o grande dia? Lucas, eu posso explicar. Pode. Eu olhei para o anel de novo. Era enorme. Provavelmente custou mais que minha caminhonete. Porque de onde eu estou, parece bem autoexplicativo. Henrique apareceu no ombro da Beatriz, ainda usando aquele sorriso de tubarão. Lucas, né? A Beatriz me contou tanto sobre você. Contou mesmo? Eu troquei o buquê para a mão esquerda e estendi a direita. Henrique a apertou. O aperto dele um pouco firme demais, durou um pouco longo demais. Engraçado, ela nunca mencionou você de jeito nenhum.
A cor sumiu do rosto da Beatriz. Lucas, por favor, aqui não. Por que aqui não? Eu olhei ao redor para a multidão de rostos, assistindo ao nosso pequeno drama se desenrolar. Parece que todo mundo já sabe. Eu sou aparentemente o último a receber o memorando. Não é bem assim, Beatriz disse, mas a voz dela não tinha convicção. Como é então? Eu perguntei. Porque parece que a minha esposa acabou de ficar noiva de outro homem enquanto ainda está casada comigo. Mas, ei, talvez eu esteja interpretando mal a situação. Paulo Mendes estava com o celular na mão, provavelmente gravando a coisa toda para as redes sociais. Carla ainda estava chorando, mas agora pareciam mais lágrimas de vergonha. O champanhe tinha parado de fluir. Henrique deu um passo ligeiramente à frente da Beatriz, um gesto protetor que fez meu maxilar se contrair. Olha, Lucas, eu sei que isso é constrangedor. Constrangedor? Eu ri, e saiu mais áspero do que eu pretendia. Minha esposa ficar noiva do chefe na festa de Dia dos Namorados do escritório, enquanto eu estou aqui parado com flores, é constrangedor? Não, Henrique. Constrangedor é quando você entra sem querer no banheiro errado. Isso é outra coisa completamente diferente. Precisamos conversar, Beatriz disse, em particular. Precisamos? Eu olhei para ela por um longo momento. Realmente olhei. A mulher com quem eu tinha me casado, a mãe do meu filho, a pessoa em quem eu confiei com tudo o que eu tinha. Quer saber, Beatriz? Acho que você já disse tudo o que eu precisava ouvir. Eu andei até a mesa mais próxima e coloquei o buquê sobre ela. As rosas ficaram ridículas contra a superfície branca e elegante, como um pingo de sangue na neve fresca. Lucas, espere. Beatriz gritou atrás de mim, mas eu já estava andando em direção ao elevador. As portas se abriram imediatamente, como se o universo estivesse me fazendo o favor pela primeira vez. Quando eu entrei e me virei, vi o escritório inteiro me observando. Beatriz tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Henrique parecia desconfortável pela primeira vez desde que eu cheguei, e todo mundo simplesmente parecia aliviado por o show ter acabado. Aproveitem a festa, eu disse enquanto as portas se fechavam. O elevador desceu em silêncio, e eu peguei meu celular. 18 chamadas perdidas do João Pedro, meu filho de 16 anos. Ele estava me mandando mensagens a manhã toda, perguntando se eu tinha certeza sobre surpreender a mãe no trabalho. Garoto esperto. Mais esperto que o pai dele, aparentemente. Eu liguei de volta enquanto atravessava o saguão. Pai? A voz do João Pedro estava tensa de preocupação. Você está bem? Eu estava tentando te ligar. Estou bem, filho. Acabei de sair do escritório da sua mãe. Como foi? Eu empurrei as portas de vidro para o frio de fevereiro. O céu estava da cor de concreto velho e havia lama de neve derretida por toda parte da neve da manhã. Tempo perfeito para o pior dia da minha vida. Bom, eu disse, sua mãe vai se casar. O quê? Pai, isso não faz sentido. Ela já é casada com você. Pois é, eu disse, pescando as chaves do bolso. Também foi o que eu pensei. Subi na caminhonete e liguei o motor. Meu celular já estava vibrando com notificações. Mensagens, chamadas perdidas, mensagens no Facebook. A notícia estava se espalhando rápido. Mas eu não estava pronto para lidar com nada daquilo ainda. Em vez disso, abri o aplicativo do banco e comecei a cancelar coisas. A viagem a Paris, as reservas do jantar, os cartões de crédito conjuntos, os depósitos automáticos nas nossas contas compartilhadas. Quando cheguei em casa, eu tinha cancelado tudo que me conectava financeiramente a Beatriz Almeida, tudo exceto a casa. E eu estava trabalhando nisso também. Meu celular tocou. Beatriz. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo, imediatamente. Depois de novo. Na quarta chamada, eu atendi. O quê? Lucas, por favor, você tem que me deixar explicar. Explicar o quê? Que você está me traindo com seu chefe. Que você ficou noiva de outro homem enquanto ainda está casada comigo. Que você me humilhou na frente do seu escritório inteiro. Não é tão simples assim. É exatamente tão simples assim. Eu estava sentado na entrada da garagem agora, olhando para a casa que tínhamos comprado juntos 12 anos atrás. A casa onde criamos nosso filho, onde planejamos nosso futuro, onde eu pensei que éramos felizes. Eu amo ele, Lucas.
Essas 4 palavras me atingiram com mais força do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito. Não. Sinto muito, ou eu cometi um erro, ou mesmo, eu nunca quis que você descobrisse assim. Eu amo ele. Há quanto tempo? Eu perguntei. Silêncio. Há quanto tempo, Beatriz? 6 meses. 6 meses. Enquanto eu trabalhava semanas de 60 horas para construir minha empresa de construção, enquanto eu planejava surpresas românticas, enquanto eu vivia minha vida como se tudo estivesse normal, minha esposa estava vivendo uma vida completamente diferente com outro homem. Os papéis do divórcio vão estar prontos segunda-feira. Eu disse. Lucas, espere. Eu desliguei o celular. O carro do João Pedro estava na garagem. Ele tinha corrido da escola para casa, provavelmente matado a última aula quando não conseguiu falar comigo. Bom garoto. Ele merecia coisa melhor do que ter a família implodindo no dia dos namorados. Eu o encontrei na cozinha, fazendo dever de casa no balcão como se fosse um dia qualquer. Mas eu podia ver a tensão nos ombros dele, o jeito como ele segurava o lápis com força demais. Ei, pai! Ele não levantou os olhos dos problemas de matemática. Ei, você! Eu me sentei na frente dele. Precisamos conversar. Agora ele levantou os olhos, e eu me vi nos olhos escuros dele. Os mesmos olhos que costumavam me olhar com confiança incondicional. Eu esperava que isso não mudasse depois de hoje. A mãe realmente vai se casar com outra pessoa? Parece que sim. Vocês vão se divorciar? Sim. João Pedro assentiu devagar, como se já estivesse esperando por essa resposta. Você está bem? Se eu estava bem? Minha esposa de 18 anos tinha acabado de me humilhar publicamente da maneira mais espetacular possível. Meu casamento tinha acabado. Minha família estava quebrada. Meu filho estava me olhando como se eu pudesse desmoronar a qualquer momento. Mas sentado ali na minha cozinha, olhando para a única pessoa no mundo que ainda se importava comigo, eu percebi algo surpreendente. Eu estava com raiva. Furioso, na verdade. Mas eu não estava quebrado. Eu vou ficar bem, eu disse ao João Pedro. Nós dois vamos. E pela primeira vez desde que eu entrei naquele escritório, eu falei de verdade. Meu celular não parou de vibrar por 3 horas. 47 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto e notificações do Facebook suficientes para derrubar um servidor. Eu tinha desligado o toque, mas a tela continuava acendendo como uma luz estroboscópica a cada poucos segundos. João Pedro estava fingindo fazer o dever de casa, mas eu percebia que ele estava me observando com o canto do olho, esperando para ver se o pai dele ia ter um colapso completo ou dar um soco na parede. Nenhum dos dois, como se viu. Em vez disso, eu estava fazendo algo muito mais terapêutico, desmontando sistematicamente 18 anos de finanças compartilhadas com a precisão fria de um cirurgião. Pai? João Pedro finalmente desistiu do fingimento de estudar álgebra. O que você está fazendo? Cuidando dos negócios. Eu não levantei os olhos da tela do laptop. Você sabia que sua mãe está usando nosso cartão de crédito conjunto para comprar presentes para o namorado? Presentes caros. Muito caros. Virei a tela na direção dele. A fatura do cartão mostrava cobranças em joalherias, restaurantes de luxo, uma escapada de fim de semana para um resort chique no interior. Tudo nos últimos 3 meses. Tudo enquanto ela estava me dizendo que precisávamos cortar os gastos domésticos. O maxilar do João Pedro se contraiu. Ela comprou coisas para ele com o seu dinheiro, nosso dinheiro, eu corrigi, mas não mais. Eu já tinha transferido minhas contas empresariais para outro banco, mudado as senhas de tudo, cancelado os cartões de crédito, removido ela como beneficiária do meu seguro de vida. Era impressionante o quanto de uma vida compartilhada se podia desfazer com alguns cliques e telefonemas. Meu celular acendeu de novo. Dessa vez, era um número que eu não reconhecia. Lucas Almeida. Atendi. Senhor Almeida, aqui é o Davi Nogueira do Banco Nacional. Estou ligando sobre as irregularidades na atividade da sua conta hoje. Que tipo de irregularidades? Bem, senhor, o senhor fez várias transferências grandes, fechou contas em um período muito curto. Nosso sistema de detecção de fraude sinalizou como atividade potencialmente suspeita. Eu quase ri. Não é fraude, Davi. É divórcio. Ah, houve uma pausa. Entendo. Bem,
Nesse caso, há mais alguma coisa em que possamos ajudá-lo hoje? Na verdade, sim. Preciso saber sobre como remover alguém de uma hipoteca conjunta. Posso transferi-lo para o nosso departamento de hipotecas. Isso seria ótimo. Enquanto eu estava esperando, João Pedro veio e se sentou ao meu lado. Pai, posso te dizer uma coisa. Sempre. Eu sabia sobre a mãe e aquele cara. Eu olhei para ele bruscamente. Como assim? Você sabia? Eu vi os dois juntos há uns 2 meses. Eu estava no shopping com amigos e vi a mãe almoçando com um cara mais velho. Eles estavam de mãos dadas e tal. O rosto do João Pedro estava corado de vergonha. Achei que talvez fosse só um amigo ou algo assim, mas o jeito como eles estavam se olhando. Por que você não me contou? Eu não sabia o que dizer e continuei torcendo para estar errado. Ele encarou as próprias mãos. Sinto muito, pai. Eu deveria ter contado. Não. Fechei o laptop e me virei para encará-lo completamente. Você não deveria ter tido que dizer nada. Essa não era sua responsabilidade, João Pedro. Isso era entre sua mãe e eu. Mas se eu tivesse contado, você teria descoberto 2 meses atrás em vez de hoje. O resultado final teria sido o mesmo. Meu celular começou a tocar de novo. Beatriz, pela 20ª vez. Dessa vez eu atendi. O que você quer, Beatriz? Lucas, graças a Deus. Estou tentando falar com você há horas. Andei ocupado. Olha, eu sei que você está com raiva. Raiva? Eu me levantei e andei até a janela. Nossa vizinha, Dona Patrícia, estava passeando com o cachorro, a mesma coisa que fazia todo dia às 5 horas. A vida normal, continuando como se nada tivesse acontecido. Raiva nem começa a descrever. Podemos, por favor, conversar pessoalmente? Sobre o quê? Sobre como você está dormindo com seu chefe há 6 meses, enquanto eu estou trabalhando pra caramba para sustentar nossa família. Sobre como você ficou noiva de outro homem enquanto ainda está casada comigo. Sobre como você me humilhou na frente do seu escritório inteiro. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Como você queria que eu descobrisse? Você estava planejando me contar alguma vez? Ou ia simplesmente me deixar descobrir quando os papéis do divórcio chegassem? Silêncio. Foi o que eu pensei. Eu disse: o Henrique quer se encontrar com você. O Henrique pode ir para o inferno. Lucas, por favor. Ele se sente péssimo com a forma como isso aconteceu. Ele se sente péssimo? Eu ri e saiu amargo. Seu namorado se sente péssimo por ter sido pego humilhando publicamente outro homem. Que nobre da parte dele. Ele não é só meu namorado. Ele é meu noivo. Enquanto você ainda está casada comigo, ele é seu namorado e você ainda é uma adúltera. Não me chame assim. Por que não? É o que você é. Eu podia ouvi-la chorando agora, mas não senti nada. Nenhuma simpatia. Nenhuma vontade de confortá-la. Nenhum instinto de me desculpar por ser duro. Isso me surpreendeu. Depois de 18 anos de casamento, meu primeiro instinto sempre tinha sido fazê-la se sentir melhor quando ela estava chateada. Não mais. Eu quero metade de tudo, ela disse de repente. Com licença, no divórcio. Quero metade da casa, metade da sua empresa, metade das contas poupança. Eu tenho direito. E aí estava, a verdadeira Beatriz. Aquela com quem eu aparentemente estive casado o tempo todo sem saber. Não a mulher de coração partido que cometeu um erro, mas a pessoa calculista que já estava planejando como lucrar com sua traição. Você não tem direito a nada, eu disse calmamente. Não é assim que o divórcio funciona neste estado, Lucas. Eu conheço os meus direitos. Conhece? Porque eu andei pesquisando esta tarde, e acontece que infidelidade ainda é motivo para divórcio por culpa neste estado, o que significa que você pode não ter tanto direito quanto pensa. Outro silêncio. Você não pode provar infidelidade. Não posso. Puxei as faturas do cartão de crédito no meu laptop de novo. Jantares românticos, quartos de hotel, compras de joias, tudo documentado, tudo pago com fundos conjugais. Além disso, tenho certeza de que seus colegas de trabalho ficariam felizes em testemunhar sobre seu relacionamento com o Henrique, especialmente depois da pequena performance de hoje. Lucas, além do mais, aposto que o Henrique não é o primeiro. Uma mulher não fica tão boa em mentir da noite para o dia. O que isso quer dizer?
Quer dizer que vou contratar um detetive particular e vamos dar uma olhada bem de perto nas suas atividades nos últimos anos. Cada noite em que ficou até tarde no escritório, cada viagem de negócios, cada fim de semana com as amigas sobre o qual eu nunca soube de nada depois. Você está paranoico. Estou? Porque agora mesmo estou me perguntando se alguma coisa que você me disse nos últimos 5 anos foi verdade. Desliguei e imediatamente liguei para meu advogado, Miguel Rodrigues. Ele atendeu no segundo toque. Miguel, é o Lucas Almeida. Preciso entrar com o divórcio. Jesus, Lucas, o que aconteceu? Eu lhe dei a versão resumida. Miguel assobiou baixinho quando eu terminei. Ela ficou noiva de outro cara enquanto ainda estava casada com você, em público, na frente do escritório inteiro dela. Bem, isso vai tornar as coisas mais fáceis. Infidelidade, humilhação pública, dissipação de bens conjugais. Podemos trabalhar com isso. Quanto tempo vai levar? Depende do quanto ela quiser cooperar. Se ela brigar, pode levar 1 ano ou mais. Se ela for esperta e fizer um acordo rápido, talvez 6 meses. Eu quero ela fora de casa. Posso pedir uso e ocupação exclusivos. Dadas as circunstâncias, provavelmente vamos conseguir. Faça isso. Lucas, eu preciso perguntar. Você tem certeza disso? Às vezes as pessoas fazem coisas estúpidas, mas isso não significa que o casamento acabou. Se você acha que há alguma chance. Não há chance, Miguel. Certo, então vou começar a papelada esta noite. Depois que desliguei, João Pedro me olhou com algo que poderia ser admiração. Você vai mesmo expulsar ela? Esta é a minha casa, João Pedro. Eu a comprei. Eu pago hipoteca e não vou ser expulso da minha própria casa porque sua mãe decidiu explodir nossa família. E eu? Onde eu vou morar? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Em toda minha raiva e planejamento, eu não tinha pensado na batalha de custódia que estava por vir. Beatriz lutaria pelo João Pedro, não porque ela o quisesse particularmente, mas porque ela quereria me machucar. Você vai morar onde você quiser morar, eu disse. Você tem 16 anos. O tribunal vai ouvir sua preferência. Quero ficar com você, mesmo que isso signifique mudar de escola. Se sua mãe se mudar para a casa do Henrique, ela pode querer levar você junto. João Pedro balançou a cabeça com firmeza. Não vou morar com aquele cara e não vou deixar você sozinho. Garoto esperto. Esperto demais para seu próprio bem. Talvez. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto, não da Beatriz dessa vez, mas de um número que eu não reconhecia. Aqui é o Henrique. Precisamos conversar. Mostrei a mensagem para o João Pedro, que revirou os olhos. O que você vai dizer para ele? Pensei por um momento, depois digitei de volta. Não, não precisamos. A resposta veio imediatamente. Acho que precisamos sim. Há coisas que você não entende sobre a situação. Como o quê? Como o fato de que a Beatriz está infeliz há anos. Como o fato de que seu casamento acabou faz tempo, quer você queira admitir ou não. Eu encarei a mensagem, sentindo meu maxilar se contrair. Esse filho da mãe ia me dar lição sobre meu próprio casamento? Você não sabe nada sobre meu casamento. Sei mais do que você pensa. A Beatriz me contou tudo. Contou mesmo? Ela contou que está usando fundos conjugais para comprar presentes para você? Ela contou que está mentindo para mim há meses enquanto eu sustentava o estilo de vida dela. Ela contou que ficou noiva de você enquanto ainda está casada comigo. Ela me contou que você tem sido emocionalmente distante por anos, que trabalha o tempo todo e nunca presta atenção nela, que ela esteve sozinha e infeliz. Mostrei as mensagens para o João Pedro, que pareceu enojado. Que monte de besteira! Ele disse, você trabalha duro para cuidar de nós e sempre prestou atenção na mãe. Ela é que estava sempre ocupada demais com o trabalho ou os amigos ou sei lá o quê. Da boca das crianças. Eu digitei de volta. Se ela estava tão infeliz, deveria ter pedido divórcio em vez de trair. Não é tão simples assim. É exatamente tão simples assim. Adultos se comunicam. Crianças agem escondido e mentem. Você está sendo irracional. Estou sendo honesto. Existe uma diferença. Olha, estou tentando lidar com isso como um cavalheiro, mas se você vai dificultar as coisas. Vai o quê? Me ameaçar? Você que está dormindo com a esposa de outro homem. Não sou eu vilão aqui. Me encontre amanhã à noite,
7 horas, no restaurante Beira Rio. Podemos resolver isso como adultos. Eu encarei a mensagem por um longo tempo. Cada instinto que eu tinha estava me dizendo para não me envolver, para deixar meu advogado cuidar de tudo, para evitar qualquer situação que pudesse piorar as coisas. Mas outra parte de mim, a parte que tinha sido humilhada na frente de 20 estranhos esta tarde, queria olhar Henrique Fonseca nos olhos e dizer exatamente o que eu pensava dele. Pai? João Pedro estava me observando atentamente. O que você está pensando? Estou pensando que o namorado da sua mãe quer se encontrar comigo amanhã à noite. Você vai? Não deveria. Mas você vai de qualquer jeito. Provavelmente. João Pedro sorriu. Posso ir com você? Absolutamente não. Vai, pai. Quero ver você destruir esse cara. Não vou destruir ninguém. Só vou ter uma conversa. Certo, João Pedro disse, mas ele ainda estava sorrindo. Olhei para meu celular de novo. Henrique estava esperando uma resposta. Contra meu bom senso, digitei. Certo, 7 horas, mas é melhor que vale a pena o meu tempo. Vai valer. Desliguei o celular e olhei para o João Pedro. Sua mãe vai ficar muito irritada quando souber que vou me encontrar com ele. Que bom, João Pedro disse. Ela merece ficar irritada. Garoto esperto. Definitivamente esperto demais para seu próprio bem. Mas ele estava certo sobre uma coisa. Beatriz merecia ficar irritada. Ela merecia muitas coisas, e eu estava apenas começando a dar a elas. O restaurante Beira Rio era o tipo de lugar que se esforçava demais para ser elegante sem de fato conseguir. Painéis de madeira falsa, iluminação baixa que deveria ser romântica, mas só fazia tudo parecer sujo, e uma carta de vinho que provavelmente não era atualizada desde o governo FHC. Lugar perfeito para uma conversa que eu não queria ter com o homem que eu já desprezava. Henrique já estava lá quando eu cheguei. Sentado numa mesa de canto com um copo do que parecia uísque caro. Ele tinha trocado a roupa de trabalho por jeans escuro e um suéter de cachemir que provavelmente custava mais do que o pagamento do carro da maioria das pessoas. Tudo nele gritava dinheiro e privilégio, do cabelo perfeitamente penteado aos sapatos de couro italiano. Eu fui de botina de trabalho e camisa de flanela, em parte porque tinha vindo direto de uma obra e em parte porque sabia que isso incomodaria. Lucas. Ele se levantou quando me aproximei da mesa, estendendo a mão como se fôssemos velhos amigos se encontrando para beber. Ignorei o aperto de mão e me sentei na frente dele. Vamos deixar uma coisa bem clara. Eu disse, não somos amigos, não somos colegas. Você é o homem que está dormindo com minha esposa e eu sou o marido que você tem traído. Então vamos pular as gentilezas e ir direto ao que você quer dizer. O sorriso do Henrique vacilou ligeiramente, mas ele se recuperou rápido. Justo. Aprecio sua franqueza. Duvido. Uma garçonete apareceu na nossa mesa, provavelmente com uns 20 e poucos anos, com o tipo de animação forçada que sugeria que ela estava trabalhando por gorjeta, não por diversão. Posso trazer algo para os senhores beberem? Uísque, eu disse. O que tiver que não for superfaturado. O mesmo. Henrique disse, mesmo já tendo um copo cheio. Quando a garçonete saiu, Henrique recostou na cadeira e me estudou como se eu fosse um problema que ele estava tentando resolver. Você não é o que eu esperava, ele disse finalmente. O que você esperava? Alguém mais velho, mais desgastado. A Beatriz descreveu você como alguém que desistiu da vida. A Beatriz diz muitas coisas. A maioria delas não é verdade. Ela diz que você trabalha constantemente, que nunca passa tempo com ela mais. Eu trabalho duro para sustentar minha família. É o que maridos fazem. É mesmo? Ou é o que você faz para evitar lidar com os problemas em casa? A garçonete voltou com meu uísque. Tomei um gole e deixei a pergunta do Henrique pairar no ar por um momento. Quer saber quais eram os problemas em casa? Eu disse finalmente. Minha esposa estava me traindo com o chefe. Esse era o problema. Todo o resto era só sintoma. A traição começou porque ela estava sozinha. A traição começou porque ela é egoísta e desonesta. O maxilar do Henrique se contraiu. Você não a conhece como eu. Estive casado com ela por 18 anos. Há quanto tempo você a conhece? 8 meses. 8 meses? Eu ri. E em 8 meses, você acha que a entende melhor do que eu? Eu entendo o que ela precisa. O que ela precisa é de um advogado de divórcio. Por que é isso que ela vai ter? Henrique tomou um longo gole do seu uísque.
e eu pude vê-lo tentando controlar seu temperamento. Bom, eu queria ele com raiva. Pessoas com raiva cometem erros. Olha, ele disse, eu não pedi para você vir aqui para brigar sobre quem conhece melhor a Beatriz. Eu pedi para você vir porque quero tornar isso o mais indolor possível para todos os envolvidos. Indolor para quem? Você. Porque já está bem doloroso para mim, para todos nós, incluindo seu filho. A menção ao João Pedro fez minha pressão subir. Deixe meu filho fora disso. Ele vai ser afetado pela forma como lidarmos com essa situação. Se você e a Beatriz puderem chegar a um acordo amigável. Não a nós nessa situação. A eu, a minha esposa adúltera, e a você, o homem com quem ela está me traindo. O João Pedro vai ficar bem porque vai morar comigo. Você tem certeza disso? Algo no tom dele me fez olhar para ele com mais atenção. O que isso quer dizer? Beatriz é uma boa mãe. Ela ama o João Pedro. Ela tem um jeito engraçado de demonstrar. Explodir a família dele no Dia dos Namorados não me parece particularmente maternal. Ela não planejou que acontecesse desse jeito. Como ela planejou que acontecesse? Ela ia esperar até depois da formatura, depois da faculdade, quando exatamente ela planejava me contar que estava vivendo uma vida dupla. Henrique não respondeu, o que já era resposta suficiente. Ela não estava planejando me contar nada. Estava, eu disse. Ela ia simplesmente continuar, levando as duas vidas pelo máximo de tempo possível. É complicado. Não, não é. Na verdade, é bem simples. Ela queria ter o melhor dos dois mundos. Manter a segurança de estar casada comigo enquanto se divertia com você. Não foi assim. Então, como foi? Henrique virou o copo de uísque e fez sinal para a garçonete trazer outro. Ela estava presa num casamento que não estava funcionando. Ela encontrou algo real comigo, mas não sabia como sair da situação dela sem machucar as pessoas. Então, em vez disso, ela decidiu machucar as pessoas de qualquer jeito, só que de uma forma mais espetacular. Ela cometeu um erro. Ela fez uma escolha. Múltiplas escolhas ao longo de meses. Isso não é um erro. Isso é um padrão de comportamento. A garçonete trouxe o segundo drink para o Henrique. Ele tomou um grande gole antes de continuar. Eu quero me casar com ela, ele disse. Tive essa impressão quando você a pediu em casamento esta tarde. Quero dizer casar de verdade. Não algum gesto simbólico, mas um casamento real. Uma vida real juntos. Então você vai ter que esperar nosso divórcio ser finalizado. Quanto tempo isso vai levar? Depende do quanto ela quiser cooperar. E se eu pudesse fazer valer a pena para você cooperar? Larguei meu copo e olhei para ele atentamente. Você está tentando me subornar? Estou tentando encontrar uma solução que funcione para todos. A solução é simples. Ela pede divórcio. Dividimos nossos bens de acordo com a lei estadual. E vocês dois vivem felizes para sempre. Ou não. Realmente não me importa. E se houvesse um jeito de tornar o aspecto financeiro mais favorável para você? Continue falando. Henrique se inclinou para a frente, abaixando a voz como se estivesse compartilhando segredos de Estado. Estou disposto a compensá-lo pelo inconveniente que essa situação causou. Me compensar? Sim. Você quer me pagar para me divorciar da minha esposa para que você possa se casar com ela? Quero ter certeza de que você não seja financeiramente prejudicado por essa situação. Eu o encarei por um longo momento, tentando decidir se ele falava sério. De quanto estamos falando? Quanto custaria? Você realmente acha que isso é sobre dinheiro? Não é tudo? E aí estava a diferença fundamental entre nós. Henrique Fonseca achava que tudo tinha um preço, que cada problema podia ser resolvido jogando dinheiro suficiente em cima. Ele provavelmente pensava que eu era só mais um trabalhador braçal que podia ser comprado com um cheque grande o bastante. Ele estava errado. Deixe eu te contar uma coisa sobre dinheiro. Eu disse. Eu tenho bastante. Minha empresa de construção vale cerca de 2 milhões de reais. Minha casa está quitada. Tenho contas de aposentadoria, carteiras de investimento e dinheiro suficiente no banco para durar o resto da minha vida se eu for cuidadoso. Henrique pareceu surpreso. A Beatriz disse que vocês estavam com dificuldades financeiras. A Beatriz diz muitas coisas. A maioria delas não é verdade, lembra? Então o que você quer? Eu quero que minha esposa pare de me trair.
Mas já que isso não vai acontecer, eu quero o divórcio. E quero nunca mais ver você depois desta noite. Só isso, só isso. Henrique recostou na cadeira, parecendo frustrado. Tem que ter algo que você queira. Todo mundo quer alguma coisa. Quer saber o que eu queria? Eu queria uma esposa que não me traísse. Queria envelhecer com a mulher com quem me casei. Queria que meu filho tivesse pais que se respeitassem o suficiente para não se humilharem em público. Mas já que você não pode ter essas coisas, já que eu não posso ter essas coisas, eu quero a próxima melhor coisa. Quero vocês dois fora da minha vida o mais rápido e completamente possível. E o João Pedro? O que tem ele? A Beatriz quer a guarda compartilhada. A Beatriz pode querer o que ela quiser. O João Pedro tem 16 anos. Ele pode escolher onde morar, e já escolheu. Ela é a mãe dele. Ela era a mãe dele quando decidiu trair o pai dele. Ela era a mãe dele quando decidiu ficar noiva de outro homem sem contar para nenhum de nós. Ela era a mãe dele quando decidiu humilhar nossa família em público. Você vai colocá-lo contra ela. Não preciso colocá-lo contra ela. Ela fez isso sozinha. O rosto do Henrique estava ficando vermelho agora. O uísque e a frustração estavam se combinando para torná-lo menos cuidadoso com as palavras. Você se acha tão melhor que ela, ele disse. Mas não é. Você é tão egoísta quanto ela. Como você chega a essa conclusão? Você está usando seu filho como uma arma contra ela. Estou protegendo meu filho de uma mãe que se importa mais com a própria felicidade do que com o bem-estar emocional dele. Ela o ama. Se ela o amasse, teria? Ela o ama. Se ela o amasse, teria lidado com essa situação de forma diferente. Ela o ama e me ama e está tentando descobrir como fazer tudo funcionar. Não funciona. Essa é a questão. Você não pode ter tudo o que quer na vida sem consequências. Ela fez a escolha dela quando começou a dormir com você. Agora ela vai viver com as consequências. Henrique terminou seu segundo uísque e bateu o copo na mesa com força suficiente para fazer os talheres chacoalharem. Você é um desgraçado frio, não é? Sou um realista. Ela merece mais que isso. Ela merece exatamente o que está recebendo. E o que é isso? Um divórcio, uma batalha de custódia que ela vai perder e uma reputação como mulher que traiu o marido com o chefe, seu filho da mãe. Cuidado, Henrique. Suas verdadeiras cores estão começando a aparecer. Ele se levantou abruptamente, jogando uma nota de R$ 20 na mesa. Esta conversa acabou. Já tinha acabado antes de começar. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu lamento é ter desperdiçado uma hora da minha vida ouvindo você tentar justificar o que fez. Henrique se inclinou, colocando o rosto perto do meu. Eu vou cuidar dela. Vou dar a ela tudo que você nunca pôde. Boa sorte com isso. E quando tudo isso acabar, quando ela estiver feliz e você sozinho, lembre-se de que você escolheu isso. Eu não escolhi nada. Ela fez a escolha quando decidiu trair. Você fez a escolha quando decidiu dormir com uma mulher casada. Só estou lidando com as consequências das escolhas de vocês. Henrique se endireitou, o rosto contorcido de raiva. Você vai ter notícias do meu advogado. Seu advogado? O que seu advogado tem a ver com meu divórcio? A Beatriz vai precisar de representação legal. Então ela pode contratar o próprio advogado com o próprio dinheiro. Eu vou me certificar de que ela receba tudo a que tem direito. Faça isso. Henrique se virou e foi embora, zigue-zagueando ligeiramente entre as mesas. O uísque tinha batido mais forte do que ele percebeu, ou talvez tivesse sido a conversa. De qualquer jeito, fiquei feliz em vê-lo partir. Terminei meu drink e deixei uma gorjeta para a garçonete, que teve que testemunhar toda a nossa conversa constrangedora. Enquanto eu caminhava para minha caminhonete, senti meu celular vibrando no bolso. 3 chamadas perdidas da Beatriz. Não liguei de volta. Em vez disso, dirigi para casa, para o João Pedro, que estava me esperando acordado com o dever de casa espalhado pela mesa da cozinha e uma dúzia de perguntas sobre como a reunião tinha sido. Então, ele disse, assim que eu entrei, como foi? Mais ou menos como eu esperava. Você deu um soco nele? Não. Você quis dar um soco nele? Sim. João Pedro sorriu. O que ele disse? Eu me sentei na frente dele e lhe dei a versão resumida. Quando terminei, João Pedro estava balançando a cabeça com desgosto. Ele tentou te subornar?
Ele tentou me subornar. Que cara de pau. Linguajar. Desculpa. Que completa e total cara de pau. Eu ri apesar de tudo. Isso é melhor. Então, o que acontece agora? Agora esperamos sua mãe chegar em casa para que eu possa dizer a ela que precisa encontrar outro lugar para morar. Ela vai surtar, provavelmente. Posso assistir? Absolutamente não. Mas eu estava sorrindo quando disse isso, e ele também. Lá fora, ouvi um carro entrando na garagem. Beatriz chegando em casa de fosse lá o que ela estivesse fazendo desde o desastre no escritório esta tarde. Hora do show, João Pedro disse: "Vá para o seu quarto. Pai, vá para o seu quarto. Isso é entre sua mãe e eu." João Pedro juntou-se ao dever de casa relutantemente. Se precisar de reforço, é só gritar. Eu vou ficar bem. Eu sei que vai, mas ela não vai. Garoto esperto, esperto demais para seu próprio bem, mas ele estava certo sobre uma coisa. Esta conversa ia ser feia, e a Beatriz definitivamente não ia ficar bem quando terminasse. Ouvi a chave dela na porta da frente e respirei fundo. O segundo round estava prestes a começar. Beatriz entrou na cozinha como se estivesse entrando num campo minado, o que não estava longe da verdade. A maquiagem dela estava borrada, o cabelo desgrenhado, e ela parecia ter chorado por horas. Ótimo, precisamos conversar, ela disse, colocando a bolsa no balcão. Não, não precisamos. Eu preciso falar. Você precisa ouvir. Ela puxou uma das cadeiras da cozinha e se sentou na minha frente, o mesmo lugar onde João Pedro estava fazendo o dever de casa minutos antes. O contraste não passou despercebido por mim. Meu filho, trabalhando duro no seu futuro. Minha esposa, tentando descobrir como justificar a destruição da nossa família. Como foi sua reunião com o Henrique? Ela perguntou. Mais ou menos como você esperaria. Ele tentou me subornar. Os olhos da Beatriz se arregalaram. Ele o quê? Ele se ofereceu para me pagar para cooperar com o divórcio. Aparentemente, ele acha que sou algum tipo de interesseiro que pode ser comprado. Isso não. Ele não faria. Ele fez. O que me diz tudo o que eu preciso saber sobre o tipo de homem com quem você está planejando se casar. Beatriz colocou o rosto nas mãos. Isso é uma bagunça tão grande. Sim, é. Uma bagunça que você criou. Eu nunca quis que acontecesse assim. Como você queria que acontecesse? Você estava planejando me contar sobre o Henrique em algum momento, ou ia simplesmente continuar, vivendo uma vida dupla indefinidamente? Ela não respondeu, o que já era resposta suficiente. Foi o que eu pensei. Eu disse. Você estava perfeitamente feliz em continuar mentindo para mim pelo tempo que conseguisse se safar. Não é tão simples assim. Lucas, pare de dizer isso. É sim tão simples assim. Você fez a escolha de me trair. Você fez a escolha de mentir para mim. Você fez a escolha de ficar noiva de outro homem enquanto ainda está casada comigo. Essas foram todas decisões conscientes. Eu estava infeliz. Então peço divórcio. Não traia. Eu não sabia como te contar. Podia ter começado com a verdade. Beatriz levantou os olhos para mim e eu podia ver as lágrimas começando de novo. Eu estava com medo. Do quê? De te machucar. De acabar com nossa família. De recomeçar. Então, em vez disso, você decidiu fazer todas essas coisas da maneira mais humilhante possível. Eu me apaixonei por ele, Lucas. Não planejei. Simplesmente aconteceu. Besteira. Ela recuou com meu linguajar, mas eu já não ligava mais para suas sensibilidades delicadas. Você não caiu na cama dele por acidente, eu continuei. Você não começou acidentalmente a mentir para mim sobre onde passava seu tempo. Você não ficou acidentalmente noiva dele esta tarde. Eu sei que você está com raiva. Não estou com raiva, Beatriz. Estou farto. O que isso significa? Significa que eu entrei com o divórcio. Significa que eu te removi de todas as nossas contas conjuntas. Significa que eu cancelei os cartões de crédito que você está usando para comprar presentes para o seu namorado. E significa que você precisa encontrar outro lugar para morar. A cor sumiu do rosto dela. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Não é sua casa. É minha casa. Eu a comprei antes de nos casarmos. Eu pago hipoteca e meu nome é o único na escritura. Mas eu moro aqui. Eu tenho direitos. Você tinha direitos.
Você os perdeu quando decidiu me trair. Não é assim que a lei funciona. Na verdade, falei com meu advogado esta tarde. Em caso de infidelidade, o tribunal pode conceder uso e ocupação exclusivos ao cônjuge inocente. Beatriz me encarou como se eu a tivesse esbofeteado. Você vai mesmo me deixar sem teto? Não vou te deixar nada. Você fez sua escolha. O Henrique tem uma casa, não tem? Vá morar com ele. Não posso simplesmente me mudar para a casa dele. Não estamos prontos para isso. Você estava pronta para ficar noiva dele esta tarde. Isso é diferente. Como é diferente? Ficar noiva é simbólico. Morar junto é um grande passo. Eu ri e saiu áspero. Você está dormindo com ele há 6 meses, mas morar com ele é um grande passo? Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você quer ter o melhor dos 2 mundos. Quer a emoção de um novo relacionamento, sem abrir mão da segurança de estar casada comigo. Isso não é verdade, não é? Se você estivesse realmente pronta para ficar com o Henrique, teria me pedido divórcio meses atrás. Em vez disso, você está tentando manter as 2 vidas funcionando. Beatriz estava chorando abertamente agora, mas eu não sentia nada. Nenhuma simpatia, nenhuma vontade de confortá-la, nenhum instinto de fazê-la se sentir melhor. Depois de 18 anos de casamento, isso me surpreendeu mais que qualquer outra coisa. Para onde eu deveria ir? Ela perguntou. Isso não é mais problema meu. E as minhas coisas? Arrume o que precisar esta noite. Eu mandarei entregar o resto das suas coisas onde você quiser. Lucas, por favor, podemos resolver isso. Podemos tentar terapia de casal ou algo assim. Resolver o quê? O fato de que você me traiu? O fato de que você mentiu para mim por meses? O fato de que você ficou noiva de outro homem enquanto ainda está casada comigo? As pessoas cometem erros. Isso não foi um erro. Isso foi uma traição calculada que durou meses. Eu ainda amo você. As palavras pairaram no ar entre nós como uma presença física. Por um momento, nenhum de nós falou. Não, não ama, eu disse finalmente. Amo. Eu amo você. E eu amo o Henrique. Sei que isso não faz sentido, mas é verdade. Se você me amasse, não teria me traído. É possível amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Talvez seja. Mas não é possível ser casada com 2 pessoas ao mesmo tempo. Você fez sua escolha. Eu escolhi o Henrique porque achei que você não me queria mais. Eu te trouxe flores esta tarde. Eu tinha passagens para Paris no bolso. Como isso não é te querer? Você tem trabalhado constantemente. Nunca mais passamos tempo juntos. Nunca mais conversamos. Eu trabalho duro para sustentar nossa família. E nunca conversamos porque você nunca está aqui. Você está sempre no escritório, ou fora com amigos, ou fazendo algo que não me envolve. Porque você nunca quer fazer nada. Eu te chamei para jantar no fim de semana passado. Você disse que estava cansada demais. Te chamei para ir ao cinema no fim de semana anterior. Você disse que tinha planos com a Carla. Esses não eram convites de verdade. Você estava só fazendo de conta. Como você sabe que eu estava fazendo? Você me perguntou? Você tentou fazer outros planos? Ou você simplesmente presumiu que eu não falava sério e usou isso como desculpa para passar tempo com Henrique em vez disso? Beatriz não respondeu, o que já era resposta suficiente. Você tem procurado razões para justificar o que fez, eu disse. Mas não existem razões. Existem apenas desculpas. Sinto muito, Lucas. Sinto muito mesmo. Tenho certeza de que sente. Você sente muito por ter sido pega. Você sente muito por ter acontecido de uma forma tão pública. Você sente muito por ter que lidar com as consequências. Mas você não sente muito por ter feito. Isso não é verdade. Se você realmente sentisse muito por ter feito, teria terminado com o Henrique e tentado salvar nosso casamento. Em vez disso, você ficou noiva dele. Eu entrei em pânico. Você fez uma escolha. E o João Pedro? Você vai me deixar ver meu filho. O João Pedro tem 16 anos. Ele pode ver quem ele quiser ver, mas você vai colocá-lo contra mim. Não preciso colocá-lo contra você. Ele viu o que você fez hoje. Ele sabe que tipo de pessoa você é. Eu ainda sou a mãe dele. Sim, você é. E ele vai ter que viver com isso pelo resto da vida.
Beatriz se levantou abruptamente, derrubando a cadeira para trás. Você é um desgraçado, Lucas Almeida. Talvez eu seja, mas não sou um traidor. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu lamento é ter desperdiçado 18 anos da minha vida com alguém capaz de fazer o que você fez. O Henrique estava certo sobre você. O que o Henrique disse sobre mim? Ele disse que você era frio e egoísta e que eu mereço algo melhor. O Henrique não me conhece. E aparentemente, nem você. Eu te conheço bem o suficiente para saber que você está gostando disso. Estou? Você acha que estou gostando de ver meu casamento desmoronar? Você acha que estou gostando de ter minha família destruída? Você acha que estou gostando de ser humilhado na frente do seu escritório inteiro? Eu acho que você está gostando de me fazer sofrer. Você está fazendo a si mesma sofrer. Eu só não estou te impedindo. Beatriz pegou a bolsa e foi em direção às escadas. Vou arrumar uma mala. Vá com calma. Isso não acabou, Lucas. Sim, acabou. Eu vou lutar por tudo. A casa, a empresa, a guarda do João Pedro. Tudo. Faça isso. Ela começou a subir as escadas. Depois se virou para me encarar. Você costumava ser um homem bom. Ainda sou um homem bom. Só não sou mais o seu homem. Depois que ela desapareceu no andar de cima, eu me sentei sozinho na minha cozinha, ouvindo os sons dela se movendo no nosso quarto. Gavetas abrindo e fechando, cabides raspando na barra do armário. O baque suave de itens sendo jogados numa mala. Os sons de 18 anos de casamento chegando ao fim. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto do João Pedro. Já acabou? Eu respondi de volta. Quase. Você está bem? Estou bem. Quer que eu desça? Fique no seu quarto até ela ir embora. Certo. Te amo, pai. Também te amo. 20 minutos depois, Beatriz desceu de volta com 2 malas, uma sacola de roupas. Ela tinha se trocado para jeans e suéter e retocado a maquiagem. Parecia que ia fazer uma viagem de negócios, não deixar o marido. Vou ficar no Hotel Marriott do centro por alguns dias, ela disse, até conseguir descobrir algo mais permanente. Tudo bem, eu quero ver o João Pedro antes de ir. Ele está fazendo dever de casa. Quero ver meu filho, Lucas. Eu chamei do andar de cima. João Pedro, sua mãe quer se despedir. Alguns momentos depois, João Pedro apareceu no topo das escadas. Ele olhou para Beatriz com uma expressão que eu não soube decifrar direito. Oi, mãe. Oi, meu filho. Eu vou ficar no hotel por um tempinho, mas te ligo amanhã. Está bem? Está bem. Te amo. Também te amo, mãe. Mas ele não desceu e não perguntou quando haveria de novo. Beatriz me olhou mais uma vez. Não era assim que eu queria que as coisas terminassem. Então você não devia ter começado. Ela pegou suas malas e foi em direção à porta da frente. Não oferecia ajuda para carregar nada. Na porta, ela se virou uma última vez. Quando você se sentir sozinho, quando perceber o que perdeu, não venha me procurar. Estarei com alguém que me dá valor. Tenho certeza de que estará. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e então ela se foi. João Pedro desceu alguns minutos depois, me encontrou ainda sentado à mesa da cozinha. Como você se sente? Ele perguntou. Cansado, mas aliviado? Pensei por um momento. Sim, aliviado. Eu também. Você está bem com tudo isso? Com sua mãe indo embora? João Pedro se sentou na minha frente na cadeira que Beatriz tinha deixado vaga. Pai, posso contar uma coisa? Sempre. Eu estava esperando que isso acontecesse há muito tempo. O que você quer dizer? Quer dizer, dava para perceber que vocês não estavam felizes. Dava para perceber que a mãe estava diferente, distraída, como se estivesse pensando em outra coisa o tempo todo. Porque você não disse nada. O que eu deveria dizer? Ei, pai, acho que a mãe pode estar te traindo. Eu não sabia com certeza e torcia para estar errado. Mas você não ficou surpreso quando aconteceu. Não, não fiquei surpreso. Ficamos sentados num silêncio confortável por alguns minutos, ambos processando os eventos do dia. Pai? Sim? Você vai ficar bem? Vou ficar bem. Nós dois vamos. Promete? Prometo. E pela primeira vez desde que entrei no escritório da Beatriz naquela tarde, eu falei de verdade. 3 semanas depois,
Eu estava sentado no escritório do meu advogado revisando os papéis do divórcio que iriam oficialmente terminar meu casamento com a Beatriz Almeida. Miguel Rodrigues tinha feito um bom trabalho. O acordo era justo, o que significava que a Beatriz ia odiá-lo. Ela não vai assinar isso, Miguel disse, deslizando os documentos sobre a mesa para mim. Por que não? Porque ela não está ficando com metade de tudo. A infidelidade muda as coisas significativamente. Com significativamente, ela fica com o carro dela, seus pertences pessoais e a conta de aposentadoria dela. Só isso. E pensão alimentícia, dadas as circunstâncias, acho que ela não vai conseguir nada. Ela estava trabalhando em período integral quando o casamento terminou. Ela é capaz de se sustentar, e foi ela quem cometeu infidelidade. E a casa, sua, era sua propriedade particular antes do casamento, e você tem pago hipoteca sozinho. Empresa, também sua. Ela não tinha envolvimento nas operações do dia a dia, e, novamente, o fator infidelidade funciona a seu favor. Assinei meu nome nas linhas apropriadas e devolvi os papéis para o Miguel. Quando ela será notificada? Amanhã de manhã, no escritório dela. Isso deve ser interessante. Miguel sorriu. Achei que você apreciaria a justiça poética. Meu celular tocou quando eu estava saindo do escritório do Miguel. Henrique Fonseca. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. O que você quer, Henrique? Precisamos conversar. Já conversamos. Não fiquei impressionado. Isso é diferente. É sobre o acordo de divórcio. O que tem ele? A Beatriz está sendo prejudicada, e você sabe disso. A Beatriz se prejudicou quando decidiu me trair. Ela merece metade de tudo que vocês construíram juntos. Ela merece o que a lei diz que ela merece, que não é muito. Não vou deixar você destruí-la financeiramente. Não vai me deixar? Quem diabos você pensa que é? Eu sou o homem que a ama. Você é o homem que a ajudou a destruir o casamento dela. Há uma diferença. Me encontre esta noite, mesmo lugar da última vez. Por que eu faria isso? Porque eu tenho algo que você quer. Duvido. Informação sobre sua esposa que você não sabe. Ex-esposa. E não me importa que informação você tem. Vai se importar quando ouvir. Henrique, vou dizer isso mais uma vez. Fique fora do meu divórcio. Fique longe de mim. E se você me ameaçar de novo, vai se arrepender. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Desliguei e dirigi para casa, onde o João Pedro estava esperando com notícias próprias. A mãe ligou. Ele disse assim que entrei pela porta. O que ela queria? Ela quer que eu jante com ela e com o Henrique amanhã à noite. Você quer? João Pedro fez uma careta. Na verdade, não, mas acho que devo, né? Ela ainda é minha mãe. Você não precisa fazer nada que não queira fazer. Eu sei, mas se eu não for, ela não vai parar de ligar. Então vá. Mas se você se sentir desconfortável a qualquer momento, me ligue e eu vou te buscar. Valeu, pai. Na manhã seguinte, eu estava no meu escritório na empresa de construção quando minha secretária me chamou. Lucas, tem uma mulher aqui para ver você. Diz que o nome é Carla Oliveira. Carla Oliveira, uma das colegas de trabalho da Beatriz do Desastre, no escritório 3 semanas atrás. O que ela poderia querer? Mande-a entrar. Carla parecia nervosa enquanto entrava no meu escritório. Estava vestida em traje social casual e não parava de mexer na alça da bolsa. Senhora Almeida, obrigada por me receber. O que posso fazer por você? Carla, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu no escritório. O jeito que todo mundo agiu não foi certo. Você não precisa se desculpar. Não foi você que ficou noiva de outro homem enquanto ainda estava casada. Não. Mas eu deveria ter dito alguma coisa. Eu deveria ter te avisado. Me avisado sobre o quê? Carla se sentou na cadeira, em frente à minha mesa e respirou fundo. Sobre a Beatriz e o Henrique. Todo mundo no escritório sabia do relacionamento deles. Todos nós sabíamos que ela era casada e todos sabíamos o que eles estavam fazendo. Há quanto tempo todo mundo sabia? Meses. Eles não eram exatamente discretos sobre isso. E ninguém pensou em me contar? Não era o nosso lugar. Pelo menos era o que dizíamos a nós mesmos. Mas agora você está aqui. Agora estou aqui porque me sinto culpada. E porque acho que você deveria saber a verdade sobre o que está acontecendo. Que verdade? Carla enfiou a mão na bolsa e puxou um envelope pardo.
O Henrique me pediu para te entregar isso. O que é isso? Eu não sei. Ele disse que era uma informação que você precisava ter. Peguei o envelope, mas não o abri. Porque ele não me entregou pessoalmente. Porque ele é um covarde, porque sabe que você o odeia. Homem inteligente. Carla se levantou para sair. Depois se virou para me encarar. Senhor Almeida, pelo que vale, acho que a Beatriz cometeu um erro enorme. Você parece ser um homem bom. Obrigado. Depois que ela saiu, eu encarei o envelope por um longo tempo antes de abri-lo. Dentro havia fotocópias de e-mails, mensagens de texto e o que pareciam ser faturas de cartão de crédito, todas envolvendo a Beatriz, mas não apenas com o Henrique. Os e-mails eram de 3 homens diferentes, todos de natureza romântica. As mensagens de texto eram explícitas. As faturas do cartão mostravam cobranças em hotéis, restaurantes e joalherias de até 2 anos atrás. 2 anos. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu lia os documentos. A Beatriz não estava apenas me traindo com o Henrique. Ela estava me traindo com múltiplos homens por anos. E eu tinha sido burro demais ou confiante demais para perceber. Meu celular tocou. Henrique de novo. Dessa vez atendi no primeiro toque. Seu filho da mãe. Presumo que você tenha recebido o meu pacote. Há quanto tempo você sabe disso? Eu descobri sobre os outros depois que começamos a namorar. Ela me contou que tinha tido alguns casos, mas que eu era diferente. E você acreditou nela? Eu queria acreditar, mas agora você não acredita mais. Agora eu sei que ela está mentindo para nós dois. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Por que você está me mostrando isso? Porque ela está nos colocando um contra o outro e estou cansado disso. O que você quer dizer? Ela está te dizendo que me ama e quer ficar comigo. Está me dizendo que te ama e se sente culpada por te deixar. Ela está dizendo a ambos o que ela acha que queremos ouvir. Então, o que você quer de mim? Quero fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu testemunho a seu favor no processo de divórcio. Fornecerei evidências da infidelidade dela, das mentiras, tudo. Em troca, você me dá cópia de qualquer evidência que tiver contra ela. Por que você faria isso? Porque não quero me casar com uma mulher que está mentindo para mim desde o primeiro dia. Você está terminando com ela? Já terminei. Esta manhã, recostei na cadeira tentando processar essa informação. Ela deve ter aceitado bem. Ela ameaçou me processar por quebra de promessa. Ela pode fazer isso. Provavelmente não, mas ela pode dificultar minha vida por um tempo. Então você quer dificultar a vida dela primeiro? Quero ter certeza de que ela não destrua nenhum de nós dois. Olhei para os documentos espalhados pela minha mesa. Evidência de anos de traição, anos de mentiras, anos de eu sendo feito de idiota. Vou pensar, eu disse. Não pense por muito tempo. Ela já está falando com o advogado sobre ir atrás de nós dois. Por quê? Você por danos emocionais. Eu por quebra de promessa e assédio sexual. Assédio sexual? Ela está alegando que eu a coagi ao relacionamento ameaçando o emprego dela. Você fez isso? Claro que não. Mas isso não significa que ela não possa fazer acusação. Depois que o Henrique desligou, eu me sentei no meu escritório por um longo tempo, encarando a evidência da traição da minha esposa. Múltiplos casos, anos de mentiras, e agora ela estava planejando nos processar a ambos pelo privilégio de ter sido enganada por ela. Liguei para Miguel Rodrigues. Miguel, é o Lucas. Precisamos nos encontrar esta noite. Qual o problema? Acabei de descobrir que a infidelidade da minha esposa era muito mais extensa do que pensávamos. Quão extensa? Múltiplos parceiros ao longo de vários anos. Miguel assobiou baixinho. Isso muda as coisas. O quanto? Com esse tipo de evidência, ela pode não ganhar nada. Ótimo. Lucas, você está bem? Estou bem. Só estou pronto para que isso acabe. Naquela noite, João Pedro chegou em casa do jantar com Beatriz e Henrique parecendo abalado. Como foi? Eu perguntei. Estranho, muito estranho. O que aconteceu? Bem, primeiro, a mãe e o Henrique mal se falavam. Ficavam fazendo comentários passivo-agressivos, e a tensão estava tão densa que dava para cortar com uma faca. Eles disseram porque estavam brigando. Não diretamente, mas o Henrique fez um comentário sobre a mãe não estar sendo honesta com ele. E a mãe disse algo sobre o Henrique não ser o homem que ela pensava que era. Mais alguma coisa.
A mãe passou a maior parte do jantar tentando me convencer de que você estava sendo irracional sobre o acordo de divórcio. Ela disse que você estava tentando deixá-la sem nada. O que você disse a ela? Eu disse que talvez ela devesse ter pensado nisso antes de te trair. Como ela reagiu? Ela começou a chorar. Aí o Henrique ficou bravo comigo por fazê-la chorar. Aí eu fiquei bravo com o Henrique por gritar comigo. Foi um desastre. Sinto muito que você tenha passado por isso. Tudo bem. Mas, pai, sim, não quero jantar com eles de novo. Você não precisa. A mãe vai ficar chateada. Deixa que eu me preocupo com sua mãe. Na manhã seguinte, eu me encontrei com Miguel Rodrigues e mostrei a ele a evidência que o Henrique tinha fornecido. Os olhos do Miguel se arregalaram a cada documento que revisava. Jesus Cristo, Lucas, ela andou culpada. Como isso afeta o divórcio? Ela não vai ganhar nada, nem a casa, nem pensão, nem parte da sua empresa, nada. E a custódia? Com esse tipo de evidência de inaptidão moral, você vai conseguir a guarda total se quiser. Eu quero. Considere feito. 2 horas depois, a Beatriz me ligou gritando. Seu desgraçado, você me notificou no trabalho de novo. Pareceu apropriado. Todo mundo viu os papéis. Todo mundo sabe do que você está me acusando. Todo mundo já sabia o que você fez. Os papéis só a tornaram oficial. Você está tentando me destruir. Estou tentando me divorciar. O acordo que você está propondo é insultante. O acordo que estou propondo é generoso, considerando as circunstâncias. Não vou assinar nada. Então vamos a julgamento e um juiz decide. Com a evidência que tenho, não acho que você vai gostar do resultado. Que evidência? Toda ela, Beatriz. Tudo. A linha ficou silenciosa por um momento. Não sei do que você acha que tem. Tenho e-mails, mensagem de texto, faturas de cartão de crédito, recibos de hotel e testemunhos. Tenho evidência de múltiplos casos ao longo de vários anos. Tenho evidência de que você usou fundos conjugais para bancar seus casos. E tenho um filho de 16 anos disposto a testemunhar sobre como seu comportamento o afetou. Você não usaria o João Pedro contra mim. Eu não precisaria. Ele se ofereceu. Outro longo silêncio. Foi o Henrique que te deu essa informação, não foi? Importa de onde veio. Aquele filho da mãe. Eu devia saber que ele me apunhalaria pelas costas. Talvez você devesse ter sido mais cuidadosa sobre em quem confiar. Isso não acabou, Lucas. Sim, acabou. E dessa vez, eu falei de verdade. 3 dias depois, Beatriz assinou os papéis do divórcio. Ela ficou com o carro, as roupas e os pertences pessoais. Todo o resto ficou comigo. O casamento, que durou 18 anos, estava oficialmente terminado. João Pedro e eu comemoramos com pizza e um filme. Só nós dois na nossa casa, finalmente livres das mentiras e do drama que consumiram nossas vidas por meses. Como você se sente? João Pedro perguntou enquanto os créditos subiam. Livre, eu disse. E você? Igual. Algum arrependimento? Só um. Qual? Queria ter descoberto o que a mãe estava fazendo mais cedo. Talvez pudesse ter te poupado um pouco de dor. Você não poderia ter me poupado de nada. Isso era entre sua mãe e eu. Mas se eu tivesse dito algo, você teria descoberto mais cedo, mas o resultado final teria sido o mesmo. Sua mãe fez as escolhas dela e agora está vivendo com as consequências. Você acha que ela está arrependida? Acho que ela está arrependida de ter sido pega. Não é a mesma coisa. Não, não é. Ficamos sentados num silêncio confortável por um tempo, ambos processando o fim de uma era. Pai? Sim? Estou orgulhoso de você. Do quê? Por não deixar ela se safar. Por se defender. Por nos proteger. Não fiz nada de especial, João Pedro. Só fiz o que tinha que fazer. Foi isso que tornou especial. 6 meses depois, ouvi através dos boatos que a Beatriz tinha se mudado para outra cidade e aceitado um emprego numa empresa diferente. O Henrique também tinha saído da cidade, aparentemente para evitar as consequências do término muito público deles. Eu não me importava para onde nenhum dos dois foi, ou o que faziam com suas vidas. Eles não eram mais problema meu. João Pedro e eu estávamos indo bem sozinhos. Melhor que bem, na verdade. Sem a tensão e o drama constante de um casamento falido, nossa casa estava em paz pela primeira vez em anos. Eu tinha começado a sair de novo,
Nada sério. Só jantares e cinema com uma mulher legal que conheci numa conferência da indústria da construção. O João Pedro aprovava ela, o que era importante para mim. A vida não era perfeita, mas era honesta. E depois de anos vivendo com mentiras, a honestidade parecia um luxo que eu tinha esquecido que podia me dar. Uma noite, quando João Pedro e eu estávamos terminando o jantar, ele levantou os olhos do dever de casa e disse: Pai, você alguma vez sente falta dela, da mãe? Sim, pensei por um momento. Sinto falta da mulher com quem eu achava que era casado, mas essa mulher nunca existiu de verdade. Isso é triste, talvez, mas também é libertador. Como assim? Porque agora eu sei a verdade, e a verdade, mesmo quando é dolorosa, é sempre melhor que uma mentira. João Pedro assentiu pensativamente. Acho que entendo. Que bom, porque essa é a lição mais importante que posso te ensinar. Sempre diga a verdade, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Eu vou. Pai, eu sei que vai. E eu sabia mesmo, porque apesar de tudo que tinha acontecido, apesar de toda a dor e traição e mentiras, algo bom surgiu de tudo isso. Eu criei um filho que entendia o valor da honestidade, um filho que nunca colocaria alguém que ama pelo que sua mãe me fez passar. Isso valia alguma coisa, isso valia tudo.